A paz de Deus, meus irmãos, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui mais uma vez aqui no canal do YouTube, da rádio, para falar do Evangelho, falar de Jesus Cristo. Você que está me vendo, sou o irmão Lorival, da Comunidade Cristã no Brasil. O segundo você saber, estou à frente do Projeto Resgate. O Projeto Resgate é aquele que eu convido você que está sem nenhum ministério, deixou de frequentar, mas no seu coração tem a alegria de se reunir com as pessoas, com os irmãos, para louvar e glorificar a Deus. Convidamos você para a nossa visita cristã, nossos cultos. Você é bem-vindo, a irmã é bem-vinda, do músico, musicista, não importa o ministério, irmão. O ministério nosso é um só, Cristo. Porque só existe um mediador, só existe um salvador, só existe uma igreja. Ainda que nós falamos, igreja tal, assembleia tal, congregação tal, tudo isso aí é invenção nossa, irmão. A igreja é uma só. O corpo de Cristo é um só. Todos nós que cremos nele. Meus irmãos, eu queria deixar uma mensagem da Palavra de Deus, que está aqui em Atos dos Apóstolos 19. Motim de Orives, Demétrio. E diz assim a palavra assim: e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo Orives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: senhores, vós bem sabeis que desse ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes eu vi que não só em Efésio, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazes com as mãos. Aqui, meu irmão. Amados irmãos, o interesse humano e financeiro, ele sempre teve acompanhado com religiões, com deuses, né? Criavam as imagens, nichos, enfeites, sei lá, coisas que servem como adoração. E essas pessoas, o livro fazia os objetos, fazia utensílios que era vendido de uma forma religiosa de deuses, né? E Paulo, pregando o verdadeiro caminho, que é Cristo Jesus, que nós devemos adorar com o coração, por isso que a gente tem que adorar em espírito e verdade, porque não podemos usar um objeto. Se eu endeusar esse púlpito como algo sagrado, eu estarei contrariando a palavra de Deus. Se eu colocar um artigo aqui, um sinal, eu vou criando o utensílio. Daqui a pouco tem um monte de gente fazendo aquele utensílio que está aqui. Se eu fizer uma arquinha, uma arca lá, semelhando a arca do concerto, colocar aqui, muitas pessoas vão achar bonito, vou fazer em casa porque lá na igreja tem a arca. Então são enfeites, são arranjos, coisas que se fazem. Hoje em dia as pessoas fazem até a foto da congregação, coloca o nome da igreja dele e a pessoa acha bonito. Isso aí são coisas, irmão, que está enquadrado nesse tipo de comportamento que tinha no tempo do apóstolo. E o apóstolo foi perseguido, irmão. Ele foi combatido. E uma grande ira se juntou contra aquelas pessoas, né? Porque criaram aspectos religiosos que era contra a deusa dele. E as pessoas, mais seguinte, vão verificar que havia uma idolatria. Aonde tem essas coisas, irmão, existe idolatria. Aonde essas coisas não tem a verdade da palavra de Deus. Não podemos adorar nem templos, nem objetos, nicho, enfeites, sinais de crucifixo. Todas essas coisas, irmão, gera esse tipo de falsa verdade. Um falso caminho, uma falsa maneira de se chegar a Deus. E aquelas pessoas tinham esses caminhos para chegar a Deus. O único caminho, o único intermediador, intercessor entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Isso ele consagrou quando ele deu a sua vida lá na cruz. Por nós, e nos resgatando.
Então, irmão, o verdadeiro adorador, ele adora aqui no seu entendimento, no seu coração. Ele adora em espírito e verdade. Onde ele estiver, ele adora a Deus. Se ele estiver dentro da reunião cristã, ele adora a Deus. Nós temos essas ordens de culto, tudo criado por nós, irmão. Tudo é a cabeça da nossa religião, de certo modo religiosa. Você vai no meu ministério, lá tem as normas nossas, criado por cabeças nossas, pensando. Se eu for no Ministério da Assembleia de Deus, vou encontrar também as normas. Mas isso não altera muita coisa, que são normas, são formas de ordem de culto, isso aí tudo bem. Mas, irmão, usar objetos, aqui está falando bem claro. E naquele tempo houve um pequeno alvoroço acerca do caminho. O caminho que ele está falando que é o caminho da adoração a Deus. Porque um certo orive da prata, por nome de Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Aquelas pessoas se ajuntaram pelo interesse financeiro. E quantos são aqui, irmão? Quantas pessoas não vêm de tijolinho, sei lá, da prosperidade, inventa lá a vassoura que vai lá, a prova do crente, o sabão que tira a mancha o sabão do lavandeiro para limpar a casa, para limpar... Irmão, as pessoas inventam mil e uma coisas e as pessoas seguem esses costumes que nada mais é do que um costume pagão, né? Tudo aquilo que tira a atenção de Deus vai para o paganismo, irmão. Tudo. Se eu inventar uma biblinha poderosa, Bíblia que cura, um exemplo, eu estou criando sim uma forma pagã. Se eu inventar que, aqui tem o copinho de água que eu orei, levei no monte, sei o que, e vai curar, vai libertar. Irmão, eu estou criando, não nossa forma de origem, mas uma outra forma semelhante, o que fazia essas pessoas pagãs. E quantos evangélicos fazem isso? O evangélico, ele critica muito os nossos irmãos da Igreja Católica. Amo vocês, não tenho nada contra vocês. Nossa forma de adoração é diferente. Quantos criticam? Falam que eles são idólatras, porque eles põem imagem de um benfeitor cristão, alguém que se destacou, alguém que foi uma pessoa, então eles acabam criando que a pessoa é um Deus, canonizando, e fala que eles são idólatras. O que mais se tem no meio da igreja evangélica são idolatrias, irmão, de diversas formas, até as idolatrias de homens, de cantores, de pastores, de liderança. Irmão, tem idolatria. Tem pessoas que acham que se tocar no líder da igreja dele, ele é abençoado, ele é consagrado. Qual a diferença sua do católico? Ele pelo menos crê em Cristo e cria aquela forma que foi ensinado daquela maneira, mas de uma forma já devota. E nós que condenamos, criticamos, que nós só falando dessa forma geral, né? Falamos que são idólatras, sendo que a gente cria tanta coisa, irmão, né? Tantos objetos consagrados, né? Olha lá se vai ser da onde foi consagrado, botija de óleo do azeite da viúva, e vai ter prosperidade. Cada pessoa inventa uma historinha, irmão, e leva as pessoas para outro caminho que não é o caminho de Cristo. Eu só quero falar para você aqui, o caminho está aqui nas Escrituras. Ela afirma que o caminho é Jesus Cristo. A graça que salva está aqui na Escritura. A graça é o Senhor Jesus. Ele é o único que devemos seguir. Ele é o único exemplo. Ele salva, cura, liberta, transforma e muda. Cremos nele por fé. Não é por objetos, não é por utensílios. É como diz ali, na continuação, diz assim, aos quais, havendo ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que desse ofício temos a nossa prosperidade, e bem vede ouvis que não só em Efésio, mas até em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido afastado uma grande multidão, dizendo que são deuses, que não são deuses, os que fazem com as mãos, né? Fazem objeto com as mãos. E não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa, né, Diana, seja estimado em nada,
vindo a ser destruída a majestade daquela que toda asa e o mundo veneram, e ouvindo encheram-se de ira, e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Encheu-se de confusão toda a cidade, unânime correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Estarcos, na Macedônia, companheiro de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram dos discípulos, e também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, e rogaram que não se apresentasse no teatro. Irmão, a história é longa. A história que os apóstolos sofreram por falar a verdade. E talvez alguém se ofenda por eu falar a verdade. Se você está adorando um templinho, mas não tem nada a ver, a foto da minha igreja, coisa linda, você fala, pô, Sião, lá no púlpito lá. Não, está cozinhando aqui. Irmão, eu mandei fazer esse púlpito aqui, que eu acho bonito, eu ponho um púlpito na sala, escrito o nome do Senhor Jesus. Muitos fazem isso, irmão. Que diferença tem você do idólatra, se você acha que ele é idólatra? Que diferença faz você que fica com a botijinha aí, com seu óleo santo, sua colher da prosperidade, cada um inventa uma moda aí, e engana esse monte de seguidores da deusa de Efésio, muitos seguidores da idolatria, do falso evangelho, e está misturado no meio dos crentes, porque o interesse é financeiro, é dinheiro, carneiro que leva terreno no céu, inventa tanta maluquice, e o povo crente vai e segue, e fala que é um povo iluminado, um povo que tem Cristo novamente. Como? Seguindo falsos caminhos, falsos deuses. O verdadeiro Deus nosso é um só, o Deus que criou os céus e a terra, e o nosso único Salvador é um só, se chama Jesus Cristo. Você adora a Deus e crê nele e segue a ele em espírito e em verdade, na sua mente e no seu coração, através da fé. Não é por imagem, não é por aparência, e sim por sentimento interno, fé, com os olhos espirituais. Essa é a mensagem da palavra. Que Deus abençoe você, meu irmão. Fuja da idolatria. Os idólatras não herdarão o reino do céu. Essa é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, que todos fiquem na santa paz de Deus.